Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana e eu queria começar o Evangelho de hoje ensina, dessa nova semana, compartilhando com vocês uma grande emoção. Eu estou aqui nessa capela dedicada à Nossa Senhora Imaculada Conceição. E essa capela, exatamente diante desse altar, eu fui batizado, fiz a minha primeira confissão, a minha primeira Eucaristia, e foi exatamente aqui nesse altar que eu presidi a primeira missa. E eu estou muito emocionado e resolvi compartilhar com vocês essa grande alegria. A voz está um pouco embargada, porque antes de gravar esse vídeo eu estava aqui rezando e lembrando de toda a minha história que começou exatamente aqui nessa capela, aqui na colônia de Antônio Diogo, onde eu estou durante esses dias com a minha família. Então, desse lugar tão especial para a minha vocação, eu queria que a gente pudesse meditar o Evangelho de hoje ensina, nesse tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí em Mateus, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 25. Mateus, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 25, que diz assim: Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lago do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindo da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, exatamente desse lugar tão especial para a minha vocação, onde tudo começou, eu tenho aqui esse trecho do Evangelho que marca exatamente o início da missão de Jesus. Jesus, depois que foi batizado, depois que soube da morte de João Batista, então Jesus vai para Cafarnaum, um lugar estratégico, e começa exatamente ali a sua vida missionária, a sua missão, a sua pastoral. E diz aqui que Jesus começou a anunciar a palavra, o Evangelho. E o Evangelho da conversão, da mudança de vida. Veja que tudo começa exatamente com a palavra. Assim como lá no Gênesis, para que Deus criasse tudo, Ele criou por meio da palavra, da palavra, a palavra que cria, a palavra que recria, a palavra que faz tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Antes de Jesus até mesmo curar as pessoas, libertar os processos, Jesus anunciou o Evangelho, a boa notícia. E a boa notícia, Evangelho, que quer dizer boa notícia, não é uma novidade qualquer, mas é uma novidade que muda a vida. Eu me lembro muito bem de um grande pregador que dizia que Evangelho, o sentido do Evangelho, dessa boa notícia, é exatamente como se um país estivesse em guerra,
sofrendo todas as barbaridades de uma guerra, e de repente alguém chegasse e dissesse: a guerra acabou. Vocês imaginam que essa boa notícia transforma tudo, muda tudo, pois o Evangelho é assim. Estamos no início do ano, e é exatamente um momento muito oportuno para que a gente possa se perguntar: será que o Evangelho, a boa nova, essa palavra que Jesus anunciou e que a igreja anuncia ainda hoje, em nome de Cristo, ela tem lugar na minha vida, na minha consciência, no meu coração, nas minhas escolhas? Ela realmente transforma o meu comportamento? Às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que gostam de escutar a palavra, que até acompanham o Evangelho de Hoje Ensina, outros padres, outros pregadores, mas parece que é somente para agradar os ouvidos e o coração, porque as atitudes continuam as mesmas. Os vícios e os pecados continuam os mesmos. Então nós somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, ao início desse ano, de fato, acolher essa grande luz. Essa grande luz é Cristo. Essa grande luz que é a sua palavra, que é capaz de transformar os nossos corações. Eu vivi um momento singular, exatamente poucos minutos antes de estar aqui falando para vocês. Eu fiz uma memória dos meus primeiros passos, quando nessa capela, eu, uma criança, vinha da casa dos meus pais para participar da missa cedinho, e exatamente aqui, a palavra de um Frei Agostinho, que presidia exatamente nesse altar, o Frei que me batizou, que me confessou, que fez a minha primeira Eucaristia, essa palavra que tocou o meu coração, e me fez tomar a decisão de largar tudo e entregar a minha vida a Cristo. Então hoje eu queria dizer para vocês: amem a palavra do Senhor. Busquem um curso bíblico, busquem se aprofundar. Você que me acompanha no Evangelho de Hoje Ensina, reafirme esse compromisso de estar comigo todos os dias aqui, para escutar essa palavra, que é palavra de conversão, de libertação. Essa palavra que é capaz de mudar de fato a nossa vida. E eu queria deixar como exercício espiritual, como dever de casa para você, essa pergunta: qual lugar a palavra de Deus ocupa na minha vida? Talvez ocupe aí na tua estante, na tua gaveta, pegando poeira, mas eu estou falando dessa palavra que é anunciada. Quando você escuta a palavra, o que essa palavra gera em você? Ela gera conversão? Ela gera vida nova? Porque senão, meus irmãos, minhas irmãs, tem alguma coisa errada. Nós precisamos abrir o nosso coração a essa boa notícia, a essa boa nova, a essa palavra que é capaz de trazer salvação, libertação e vida nova para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.